até tentou fazer uma transmissão em mais de um canal, mas a gente não conseguiu. Bom dia, acho que estamos todos aqui na sala, né? Bom dia a todos, a todos. Queria primeiro dar boas-vindas a todos que estão aqui presentes na sala, a quem está assistindo no canal do YouTube. Esse evento, né, é um evento que a gente até começou a divulgar essa semana, né? Então acho que tem uma dimensão de urgência e de emergência que a gente vai discutir ao longo dessa manhã, desse evento. Ele tem como tema as terras indígenas e os direitos originários na pauta do Supremo. A gente foi organizado, né, assim, em conjunto de instituições, então organizamos nós aqui da PUC, né, especialmente pelo NIMA e pelo Grupo de Pesquisa e Extensão Terras e Lutas, em conjunto com a PUC do Paraná, no grupo de estudo coordenado e liderado pelo professor Carlos Marés. Então, a gente, em conjunto, entendeu a importância, juntamente com o Eloy e com a PIB, a importância do julgamento do dia 30 e a necessidade da gente trazer esse tema para a academia e para a gente discutir e colocar em pauta essas importantes questões que vão ser tratadas na próxima semana pelo Supremo. Eu queria, antes de começar, passar a palavra para o Eloy, que a gente combinou uma ordem aqui entre a gente. Eu queria prestar minha solidariedade, né, a todos nesse momento tão difícil da pandemia, a todos que tiveram suas vidas impactadas, né, por essa pandemia, tanto em relação às mais de 500 mil vítimas, quanto em relação a quem foi atingido pela doença, que a gente sabe que é uma doença que pode trazer sequela. E também queria apresentar minha solidariedade, meu apoio aos povos indígenas, ao Levante da Terra, mobilização que está acontecendo desde o início do mês em todo o Brasil, né? É uma situação de emergência, né? Tem graves ataques acontecendo em todas as dimensões, né? A gente pode lembrar dos ataques que estão acontecendo nos territórios, né? Os gravíssimos episódios de violência direta, tanto dos povos Yanomamis, Mundurucus, né? A gente está vendo e tem registro dessas notícias, ataques que estão acontecendo, né, pela falta e pela omissão das políticas públicas, né? Então, uma série de medidas que deveriam estar acontecendo e que não estão, né? Uma política deliberada de morte, de condução de morte em vários sentidos, e ataques que estão sendo feitos nas esferas institucionais, né? E aí a gente vê tanto o campo legislativo. Essa semana a gente teve a aprovação também violenta do PL 490 na Comissão de Constituição e Justiça, né? A gente viu como foi, né, privado de participação e como era, né, assim, como trouxe uma dimensão totalmente antidemocrática e autoritária do nosso processo legislativo, colocando em discussão direitos e garantias constitucionais de uma forma assodada, com uma pressa injustificada. Né? A gente tem esses ataques no campo legislativo e também no campo executivo, né? Então, a gente vê também, né, o total desmonte dos órgãos responsáveis pelas políticas socioambientais, culturais. A gente tem, né, verdadeiros ministros e secretários que são contra as políticas das pastas em que eles ocupam, né? Essa semana a gente teve a demissão, né, a pedido de exoneração, mas que no final foi uma demissão por conta do contrabando de madeira ilegal, que era feito dentro do Ministério do Meio Ambiente. Então, um ministro que é contra a política ambiental, um presidente da FUNAI que é contra políticas de direitos indígenas, e por aí vai, né? Assim, um presidente da Fundação Palmares que é contra quilombolas, e por aí a gente vai. E essa semana, na próxima semana, a gente vai ver o debate chegar, né, colocar para esse debate um importante ator do nosso sistema político, que é o STF. Então, o STF vai ter a oportunidade de julgar, né, talvez, né, e aí os nossos palestrantes podem dizer muito melhor, um dos mais importantes julgamentos
sobre direitos dos povos indígenas, com repercussão geral, né? Então, que vai ter a possibilidade de orientar a demarcação de terras indígenas daqui para frente e que vai discutir, por exemplo, questões como o marco temporal, né? Uma tese que vem assombrando a demarcação de terras indígenas, que assombrava também bastante a titulação de territórios quilombolas, e que é aquele fantasma dentro da sala, né, em que, enquanto o STF não colocar uma pá de cal nessa discussão, vai continuar assustando e amedrontando o debate público. E isso é o que está acontecendo, a gente está vendo isso acontecer no PL 490. Então, esse julgamento, né, que a gente vai ter a oportunidade de discutir aqui, tem, né, a possibilidade de garantir, né, direitos originários, né, dos povos indígenas em relação à terra, e para povos indígenas, que significa a própria preservação da vida e da identidade cultural, e numa dimensão, né, que é importante também, a própria garantia do futuro do Brasil, né, assim, a garantia da gente enquanto possibilidade, uma nação com possibilidade de vida saudável. Então, a gente tem essa pauta, né, do Supremo, que a gente vai aguardar, né, vai acompanhar o julgamento. E aí, para fazer essa discussão, a gente não poderia ter melhores palestrantes aqui entre nós. Então, a gente tem, né, 4 palestrantes que eu vou apresentando aos poucos, mas que eu vou só nomear nesse momento, que é o Eloy Terena, a Débora Duprá, o João Pacheco de Oliveira e o Carlos Frederico Marés. Então, a gente tem aqui pessoas que trabalham e que estudam esse tema há décadas e que acompanham toda essa discussão. O nosso primeiro palestrante é o Eloy, Luiz Eloy Terena, que não tem décadas de acompanhamento desse debate, né, Eloy, porque a idade não o permite, que ele é um jovem advogado indígena, mas que, sem sombra de dúvidas, uma das principais atuações de liderança, né, indígena, e um dos principais advogados indígenas atuando no Brasil. Né, o Eloy, ele conjuga a militância da advocacia indígena com uma sólida formação acadêmica, né? É advogado indígena e coordenador da assessoria jurídica da APIB, Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, doutor pelo Museu Nacional e pós-doutor pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. Então, vou passar a palavra para o Eloy para a gente ouvi-lo, que é sempre muito bom escutá-lo. Olá a todos e a todas, bom dia. Obrigado a todas as pessoas, enfim, que acolheram, né, o nosso convite. Agradecer a Virgínia, né, e também ao Departamento de Direito da PUC-Rio, mas também da PUC-Paraná, que acolheu essa demanda tão incidental, né? Nós pensamos nisso, acho que foi terça-feira, né, Virgínia? E agradecer também tanto o professor Carlos Marés, a doutora Débora e o professor João Pacheco de Oliveira, que imediatamente responderam, né, o nosso convite, sempre se colocando solidários à luta dos povos indígenas e a necessidade, né, de cada vez mais fazer essas discussões. Cumprimentar também, nós temos aqui os alunos, né, do nosso curso de Direito e Política Indigenista, e vários outros acadêmicos e acadêmicas de outras instituições. E também pelas redes sociais, né? Já estou vendo aqui que está sendo transmitido, algumas lideranças já estão acompanhando também pelo YouTube, né? A partir da divulgação feita pela PIB. Eu acho que o momento ele é importante para a gente trazer essa discussão. Esse processo já esteve na pauta do Supremo em outros momentos, né? E nós já tínhamos iniciado essa discussão, mas de lá para cá muitas coisas aconteceram, né? Então eu não vou falar muito da parte do contexto jurídico, né? Nem da parte antropológica. Eu quero aproveitar mesmo o espaço para trazer enquanto contexto político, né, em relação aos povos indígenas, e deixar as outras dimensões, né, que o caso
requer para os demais palestrantes, que foram meus professores e minhas professoras, né? Então, como a Virgínia já falou, desde o início do mês, os povos indígenas estão aqui em Brasília, acampados, né, na esplanada dos ministérios, e o acampamento denominado Levante pela Terra, né, não é o acampamento Terra Livre, que tradicionalmente acontece no mês de abril, e foi puxado, né, inicialmente por lideranças indígenas do sul do estado, né, notadamente Caigangue, Guarani e Xoclen. E logo depois tornou-se uma dimensão nacional. Hoje nós já temos vários outros povos, né? Caiapó, Munduruku, Pataxó, Tupinambá, Terena, enfim, Guajajara, diversas delegações chegando e se revezando, trazendo as suas demandas. E naquele momento, quando o acampamento ele foi deflagrado, esse recurso extraordinário que está com repercussão geral reconhecida, ele estava na plenária virtual do Supremo, né? Então, logo quando iniciou a apreciação, no dia 11, imediatamente, alguns minutos depois, o ministro Alexandre de Moraes pediu o destaque, né? Fazendo com que esse processo saísse da plenária virtual e iniciou ali uma nova demanda dos povos indígenas para que esse processo, então, fosse pautado tão logo, né? E aí a gente vê muito os argumentos dos representantes ligados ao agronegócio, né, e, portanto, contrário à demarcação das terras indígenas, que eles precisam de segurança jurídica, né? Esse é um argumento que eles têm falado muito, mas quem precisa de segurança jurídica são os povos indígenas, né, que desde o período da colonização têm tido aí uma gama de legislações normativas sendo baixadas, algumas de alguma forma contemplando, né, a garantia da proteção à posse indígena, mas que sempre têm sido desrespeitados, né? Então, e isso tem acontecido neste momento novamente em relação ao PL 490. Então, imediatamente, quando o Supremo colocou na pauta de julgamento a questão do recurso extraordinário, nós vimos também essa movimentação por parte da bancada ligada ao agronegócio para aprovar o PL 490, né, que é um projeto de lei que altera o Estatuto do Índio, mas traz também algumas inovações e o mais importante, né, o ponto mais importante ali é a institucionalização do marco temporal pela via legislativa. E uma coisa que nós temos observado nos últimos anos é justamente isso. Quando nós vamos pesquisar sobre o marco temporal, a gente consegue ver que ele não nasce no judiciário, né? A gente vê já lá nos inícios dos anos 90, especialmente no período, né, do ministro Jobim, esse discurso da necessidade de se colocar um marco, né? Porque senão os povos indígenas vão querer tudo, né? Todos os territórios. Então, esse discurso evoluiu e depois nós fomos até pesquisar em alguns discursos de deputados, né? No final dos anos 90, início dos anos 2000, tem deputados discursando, né, na Câmara e falando também da necessidade de se colocar um marco, né? Um marco, porque senão os povos indígenas iriam, né, querer todo o Brasil. E isso foi evoluindo até chegar no judiciário. Então, a análise que eu faço é que eles viram, né, e a doutora Débora viveu o julgamento, né, do caso da Raposa Serra do Sol, eles viram naquele momento a oportunidade em que o Supremo estava analisando um caso paradigmático também, de colocar ali, né, a questão do marco temporal. Tanto é que o marco temporal ele meio que entra, né, ali entre as condicionantes e sequer é aplicado no caso Raposa Serra do Sol, uma coisa assim que, assim como todas as outras condicionantes, né? Então, a gente vê que politicamente, né, os interesses contrários à demarcação dos territórios indígenas, eles foram sempre se articulando, né, nas estruturas do Estado, por meio de seus representantes, para fazer chegar isso que nós chegamos hoje, né? A criação, ou pelo menos a espalhar um suposto discurso de que atualmente o Supremo
tem esse posicionamento, né? E nós sabemos que não. As decisões que nós tivemos, por exemplo, em relação a Limão Verde, né, da segunda turma, e a Guirarocá, ainda não foi um posicionamento final, né? Foi um posicionamento que sobressaiu naquela turma, né, por meio de determinados ministros, mas que não teve ainda uma apreciação. É por isso que nós julgamos esse caso muito importante, porque diante desse contexto em que os povos indígenas estão vivenciando e também de magistrados de primeira e segunda instâncias, dando ora uma decisão, ora outro entendimento, a necessidade do plenário do Supremo dar um veredito final, né? Eu acho que foi essa também a intenção do ministro Fachin quando ele levou esse caso, né, para o reconhecimento da repercussão geral e teve essa afetação específica desse processo. Então, o caso Choclen é, sem dúvida, paradigmático para o povo Choclen, mas também para todos nós, povos indígenas. Haja vista que existe ainda um passivo muito grande, né? Segundo o levantamento do próprio Conselho Indigenista Missionário, são mais de 800 procedimentos de terras indígenas ainda paralisados e ou sem providências, né? Nós temos realidades no Nordeste, no sul do país, no Centro-Oeste, como Mato Grosso do Sul, de comunidades que estão ainda fora de seus territórios, acampados, né, em beiras de fazenda, em beiras de estradas ou em fundos de fazenda, aguardando ainda a demarcação de seus territórios. Além disso, o que nós vemos nessa nova dimensão do PL 490, que ele é de 2007, mas ele teve um substitutivo, né? Ele traz ainda a possibilidade de você abrir os territórios indígenas para a questão da exploração, né, dos recursos minerais, de arrendamento, do usufruto exclusivo. Então, o que a gente vê que desde 2007 para cá, esse PL ele foi sofrendo, né, alterações para pior, né? Porque se naquele momento a intenção era inviabilizar a demarcação de terras indígenas através do marco temporal, nós vemos que agora, além de trazer a questão do marco temporal, ele traz dispositivos atinentes à questão de exploração desses territórios, né? Então, isso fica muito difícil num contexto, porque nós estávamos acompanhando a votação lá no plenário, lá na CCJ, e uma das coisas que eles argumentam é justamente isso: a necessidade de colocar um marco por conta do efeito Copacabana, né? O discurso de deslegitimar o movimento indígena e a própria deputada Joênia Wapichana, isso ficou muito marcante. Uma tática colonial, né, que é suscitar indígenas que são favoráveis, né, a esse tipo de exploração em seus territórios, e isso daí a gente sabe que existe, mas é uma minoria muito inexpressiva, né? Tanto é que quando os deputados colocam, então vamos consultar as comunidades, os povos indígenas, isso é rechaçado, porque sabem, se for levar a efeito de consulta, seguindo, né, os ditames da Convenção 69, essa é uma medida legislativa que será, com certeza, afastada pela vontade dos povos indígenas, e temos visto também como a própria instrumentalização da violência e da criminalização tem sido muito constante. Então, com essas palavras iniciais, gostaria de trazer justamente esse contexto político, né, e social do que estamos vivenciando, e a partir disso, né, as lideranças falaram, o governo Bolsonaro é mais letal, né, que o próprio vírus. Tanto é que nos obrigou a deixar as nossas comunidades e vir para Brasília em plena pandemia para poder fazer a defesa dos nossos direitos. Então, é a partir dessa consciência, né, que nós estamos aqui. Todos vacinados, sim, mas seguindo rigidamente, né, os protocolos sanitários, porque nós entendemos que não há outra saída a não ser fazer aí a defesa dos nossos direitos. E saudar também a luta e a resistência das lideranças indígenas, das mulheres indígenas, da juventude indígena, e também registrar a atuação importantíssima dos advogados e das advogadas indígenas que hoje assessoram as organizações indígenas do Brasil.
Obrigado, Virgínia. Muito obrigada, Eloy, por trazer esse contexto político e esse caldo, né, no qual a gente está vivendo e que traz tanta violação. E a fala da Eloy me lembrou bastante o projeto de lei de licenciamento, né, ou o projeto de lei do fim do licenciamento, e o como a estratégia política é parecida, né? Primeiro, essa alegação da segurança jurídica que está em todas as alterações normativas, propostas de alteração normativa socioambientais, a gente vê esse discurso da segurança jurídica. Só que não é a segurança jurídica que a gente aprende na faculdade, né? Na verdade, é uma suposta estabilização dos grandes negócios, né? O que eles querem é uma estabilização para continuar operando em detrimento de outros direitos. O que eles chamam de segurança jurídica é o afastamento da garantia de direitos de pessoas vulnerabilizadas ou da proteção ambiental, né? Não poder mais ser questionada, que os grandes empreendimentos não possam mais ser questionados. E outra estratégia que me chamou a atenção, que o Eloy trouxe do PL 490 e que do licenciamento a gente viu também, foi, né, tanto a questão da urgência, né, a votação, ver essa oportunidade da maioria da bancada ruralista, né, na verdade, de um governo ruralista operando, mas também a possibilidade de você pegar um projeto antigo, né, que muitas vezes foi apresentado em outros termos e ficar afirmando o tempo todo que aquele projeto é de 2007, aquele projeto é de 2004, que ele precisa ser votado e que já tem não sei quantos anos do Congresso e que ainda não foi votado, né, como se aquele projeto estivesse sendo discutido naqueles termos há tanto tempo. Né, são estratégias que vêm sendo adotadas e que, pelo jeito, né, infelizmente, a gente vai presenciar ainda mais, né, em outras pautas importantes socioambientais. Mas obrigada, Eloy, foi muito bom, muito importante te ouvir. E aí eu vou passar a palavra para a Débora Duprá, né, que foi membro do Ministério Público Federal por mais de 30 anos e que teve uma atuação destacada, né, todo mundo que acompanhou as últimas décadas, né, de defesa de direitos humanos, de direitos de grupos vulnerabilizados, acompanhou um pouco a trajetória profissional da Débora Duprá. Então, eu acho que vou passar a palavra para ela, eu acho que se ela quiser complementar a sua apresentação, fica à vontade, mas eu acho que a trajetória jurídica dela, a trajetória no Ministério Público fala por si, eu acho que todo mundo conhece. Muito bom dia, Virgínia. Quero saudar também Eloy, Marés, João Pacheco, dizer do meu prazer de estar aqui e também, tal como você, Virgínia, prestar solidariedade às pessoas atingidas de alguma maneira pela Covid e aos povos indígenas. Eu uma vez estava no Supremo, num julgamento de um processo, salvo engano, envolvendo Chavantes, que já durava mais de 30 anos. E eu me lembro de um comentário do ministro Gilmar, curiosamente do ministro Gilmar, dizendo que o tempo para os povos indígenas era a eternidade. Parece que é isso mesmo, né? Não tem possibilidade de descanso, é o tempo todo, enfim, tendo que estar agoniados por, enfim, sofrendo de alguma maneira, né? Enfim, eu fico até comovida a falar, porque, de fato, é uma luta incessante, incansável, né? Sem descanso. Bom, eu queria começar analisando esse tema que vai chegar ao Supremo Tribunal Federal a partir de uma jurisprudência antiga do próprio Supremo Tribunal Federal, quando o conceito de terras indígenas ainda era diferente, eram terras imemorialmente ocupadas, ou seja, havia quase que uma continuidade entre um passado perdido na memória e um presente. Mesmo naquele contexto, a partir da Constituição de 1934, o Supremo Tribunal Federal começou a reconhecer direitos territoriais indígenas, mesmo em circunstâncias em que essa continuidade histórica, essa continuidade no tempo não existia. Eu lembro aqui um julgamento muito importante relativo ao povo Krenak, que se inicia no contexto da Constituição ainda de
67, 69, né, aquela emenda constitucional, e os Krenacs tinham sido expulsos. E o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o caso, reconheceu o direito que eles tinham àquele território, porque era uma hipótese de esbulho, né? Antes disso, o Supremo muitas vezes reconheceu que o esbulho ele não era um título que legitimasse, após 1934, que é o primeiro marco de reconhecimento das terras indígenas, o primeiro marco constitucional de terras indígenas, ele reconheceu que não era possível que o esbulho garantisse para o infrator algum tipo de direito. Desde 1934, as terras indígenas deveriam ser reconhecidas, sendo nulos quaisquer títulos, mesmo que a nulidade só tenha sido prevista constitucionalmente muito tempo depois de 1934. Há um outro voto do ministro Vitor Nunes Leal, que ele diz o seguinte: mesmo que os índios não estejam presentes, e eu faço uso da expressão que ele usa, mesmo que os índios não estejam presentes nessa área, mas ingressem ali para fazer coleta, essa é uma área tradicional. Eu quero dizer que o Supremo ele foi construindo uma jurisprudência que, de alguma maneira, dialogava com a antropologia, entendia um pouco processos territoriais. De modo que não é possível que a gente, no contexto de uma Constituição emancipadora, uma Constituição que procura fazer um luto com as suas muitas colonialidades, principalmente a mais originária delas, ela seja interpretada de maneira mais prejudicial aos povos indígenas que em contextos outros, né? Então, eu chamo a atenção para esse fato. E quando eu falo de colonialidade, a gente tem que lembrar o que foi o projeto colonial, né? O projeto colonial é um projeto que desterritorializa, mata, mas principalmente captura modos de vida. Os indígenas não eram seres pertencentes à sociedade nacional enquanto não fossem adestrados, ou seja, enquanto não falassem a língua, enquanto não se comportassem como essa sociedade envolvente, e principalmente não tinham voz, né? Eles eram representados sempre no início por chamado procurador do índio, depois pelos órgãos tutelares, submetidos tal como crianças a um regime de proteção em que eles não tinham voz, né? Então, essa circunstância dramática é que a Constituição de 1988 vai procurar superar, né? Ela vai procurar superar, primeiro, reconhecendo o direito originário, que aquilo que houve na gênese do projeto colonial foi isso, foi desterritorialização, desapossamento, expulsão, e é preciso reconhecer que aqueles direitos são originários, está na literalidade da Constituição. Agora, as terras, elas mudam a concepção. A Constituição vai falar agora de terras tradicionalmente ocupadas e não mais terras imemorialmente ocupadas. Isso tem uma implicação enorme, porque a expressão terras tradicionalmente ocupadas, ela vai expressar o reconhecimento de que houve diásporas e o projeto colonial avançou sobre territórios. Muitos povos tiveram que reorganizar suas territorialidades em espaços diversos, né? A territorialidade, e aí, enfim, isso a antropologia me ensinou, a territorialidade ela tem a ver com uma recuperação. Você tem uma memória histórica, mas ela é reatualizada permanentemente. Então, ela é muito mais uma expressão do presente do que do passado. E a Constituição vai definir essas terras tradicionalmente ocupadas, né? Ela vai ser o conjunto de 4 atributos. Vai ser o local de moradia, o local das atividades produtivas, o local dos recursos ecológicos necessários ao bem-estar do grupo e o espaço necessário à reprodução física e cultural de 4 grupos. Então, esses 4 elementos, eles têm que ser somados e eles, em conjunto, é que vão formar o conceito de terras tradicionalmente ocupadas. Mas, mais do que isso, o dispositivo constitucional fala de acordo com os usos, costumes e tradições de cada grupo, né? Então, a demarcação de terras indígenas agora ela é um processo que parte da espacialidade do próprio grupo, da maneira como ele se organiza num determinado espaço.
e não uma expressão de poder, de colocar uma fronteira para torná-los algo externo à sociedade nacional, né? Então, isso é extremamente importante porque é uma mudança de paradigma significativa. O que acontece no julgamento da Raposa Serra do Sol? O julgamento desse caso, a gente tem que lembrar que ele é marcado por uma forte pressão militar. Eu gosto sempre de lembrar o que aconteceu naquele período, forte pressão militar e forte pressão do chamado setor produtivo de Roraima, que eram 7 arrozeiros. Esse era o setor produtivo de Roraima, 7 arrozeiros, né? E o que aconteceu em relação, o que acontecia em relação aos militares? Eles não se conformaram jamais com a demarcação da terra indígena Yanomami. Então, porque achavam que as fronteiras estariam desprotegidas. Esse é um argumento que vem do período da ditadura e está muito relacionado ao projeto Calha Norte, né? Os militares nunca consideraram os indígenas como seres capazes, como povos capazes de defender essa fronteira, como se ela tivesse se mantido incólume por conta da presença de meia dúzia de pelotões de fronteiras que foram ali instalados, né? Enfim, uma tolice. E o projeto que havia para a região norte, principalmente para os antigos territórios, era levar a gente do sul para, enfim, botar a árvore abaixo, né, para instalar ali aquela cultura. Desculpa, Marés, nada contra o sul, mas a concepção era levar, né, era levar essa noção da agricultura para a região norte. Então, era preciso levar, como aconteceu no processo de chamado branqueamento do país, era preciso levar para a região norte também povos considerados superiores. Há, na perspectiva militar para a região norte, essa questão que está na gênese do projeto colonial também, que é a supremacia de grupos sobre outros, né? Então, o julgamento da Raposa ele foi atravessado por essa pressão militar e essa pressão hipócrita de um setor produtivo absolutamente inexistente que aparece na terra indígena Yanomami, que aparece na terra indígena Raposa Serra do Sol, já nos anos 2000, né? Então, o Supremo, o que ele vai decidir? Ele vai decidir, primeiro, terra indígena é isso que a Constituição diz, né? Isso é muito interessante, porque o julgamento, se a gente olhar o voto do Menezes Direito, que é o principal, é o que articula o pensamento coletivo daquela corte, ele vai falar isso, ele vai falar que isso que eu disse, e que não é preciso a presença física em todos os espaços, é preciso que esteja num dos espaços e a presença num espaço atrai os outros elementos, né? Então, E em relação ao marco temporal, foi dito que, também dizendo, se há esbulho, não é possível reconhecer que o esbulho produziu algum efeito para aquele que esbulhou, né? Para aquele que invadiu, salvo se os indígenas concordaram com a invasão e não resistiram. Até aí, absolutamente razoável, me parece, né? Se os indígenas não queriam voltar para aquele território, absolutamente razoável. O que houve de muito equivocado e de muito perverso foi a maneira como esse julgamento foi utilizado em relação a esse aspecto. Depois eu vou falar das condicionantes. O caso que eu analisei logo imediatamente foi o caso de Limão Verde. Limão Verde havia um laudo produzido antes do julgamento da Raposa Serra do Sol, em que quem trabalha com laudo sabe que são feitas perguntas, né? Então, foi perguntado, na fazenda Santa Bárbara, eu acho que era o nome da fazenda, na fazenda Santa Bárbara tinha local de moradia? O laudo fala, não tinha. E aí, o ministro, eu acho que era bom lembrar que todos os ministros que participaram um pouco dessa perversidade estão mortos, né? Enfim, de alguma maneira... ele chega e diz assim, não, ele vai ler o laudo, literalmente, nesse ponto. Ele não chega ao final do laudo, que o laudo diz, olha, eles ali continuaram entrando sempre, 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 até os dias atuais, para fazer a coleta. Se você pega o laudo,
inteiro, o laudo vai mostrar que, desde o passado imemorial, se a gente quiser considerar um tempo passado, essa sempre foi área de coleta, nunca foi área de moradia. Então, houve, né, sobre essa área uma compreensão que não existia na Raposa Serra do Sol. Mas, enfim, isso já em si era um problema. O segundo problema é a maneira como se considerou que os indígenas não tinham reagido ao esbulho, à invasão, porque eles não tinham, de alguma maneira, acessado a justiça para isso, movido uma ação possessória. Ora, primeiro que isso é um absurdo, porque, como eram, até 1988, incapazes de promover por si sós alguma ação judicial, eles dependiam dos órgãos tutelares. E aí a gente tem um conjunto de documentos que mostram como os órgãos tutelares se comportaram historicamente, até pelo menos a Constituição de 1988. A própria FUNAI, ela entregou terras, ela reconheceu, transferiu domínios indígenas, e o antigo SPI, então, fazia disso uma farra. Mas o pior é que, se a demarcação de terras indígenas, de acordo com a Constituição, ela depende dos usos, costumes e tradições de cada grupo, a reação ao esbulho também tem que depender da maneira como cada grupo pode reagir ao esbulho, né? Então, o que estava demonstrado ali é que eles sempre reagiram, mandando cartas à FUNAI, acionando o órgão tutelar o tempo todo, entrando naquele território, cortando cercas, pegando gado, enfim, a maneira possível de resistência. E isso precisa, de alguma maneira, ser anotado para mostrar que houve uma incompreensão do caso Raposa Serra do Sol. E, para terminar, eu só queria fazer uma observação a respeito do princípio da segurança jurídica. Eu acho, Marés, não sei se você concorda comigo, que há uma leitura ainda do passado do princípio da segurança jurídica, que é o princípio do sempre igual, aquilo que vai sendo repetido nas decisões judiciais que permitem antecipadamente prever o que o tribunal vai decidir quando for acionado uma próxima vez. Ocorre que esse sentido de repetição do sempre igual se dá numa sociedade que forçadamente é homogênea, em que você tem uma maneira de prever como aquilo vai ser decidido em relação a um sujeito, enfim, um sujeito universal, um sujeito inespecífico. Quando a sociedade é plural, a segurança jurídica ela reside na fundamentação da sentença, no sentido de que as razões sejam claras para que se possa fazer um controle da decisão judicial. Mas cada grupo étnico, cada grupo cultural, cada grupo racial, cada grupo sexual, ele gera respostas diferentes, porque o direito ele não é universal, ele é sempre uma coisa local, né? Então, o princípio da segurança jurídica, na atualidade, é um princípio que demanda razões públicas do julgador. A Constituição demanda a fundamentação da sentença, ela não demanda a repetição das sentenças. Enfim, eu estou aqui, desculpa se me alonguei. Muito obrigada, Virginia. Muito obrigada, Débora. E é muito bom, né, assim, a gente fazer esse histórico, você trazer para a gente esse histórico e relembrar todas as mudanças constitucionais de 88 e a importância que elas repercutam nas interpretações, né, que é algo que é esquecido propositalmente, né, para reavivar interpretações que são, no final das contas, violências coloniais, né, o marco temporal é uma interpretação, né, nossa, né, dos não índios em relação a uma forma de entendimento da terra, né, como se a nossa sangria por mais e mais terra fosse possível de ser aplicada, né, para esses outros modos de vida, e o quanto essas interpretações precisam ser rechaçadas no âmbito da nossa Constituição, né? A gente tem uma Constituição que faz um avanço importante em relação a isso, e ela precisa ser tirada do papel, né? No final das contas, nada demais o que a gente só quer a nossa Constituição sendo aplicada e os direitos garantidos no marco dela, né? A gente não está nem pedindo para avançar, né? A gente não está nem pedindo para melhorar a Constituição, a gente quer só a nossa Constituição respeitada. Eu estou achando que o professor João Pacheco caiu. Não sei se o professor está aí.
Eu acho que a gente pode inverter, Marés, e enquanto ele volta, essa é a minha sugestão, a gente inverter a ordem e aguardá-lo, ver se ele volta. Eloy, pode ser? Tá. Então, eu vou passar a palavra para o professor Carlos Marés, que também é nosso professor, é o que o Eloy falou, né? São todos nossos professores. O professor Carlos Marés é um dos precursores das discussões sobre direitos socioambientais no Brasil, tem um histórico, né, inclusive em âmbito de cargos executivos, foi presidente da FUNAI, procurador-geral do INCRA, e tem uma produção acadêmica e uma militância acadêmica bastante significativa em que a gente sempre presta atenção, porque é precursor e pioneiro em várias discussões. Alguém colocou meu orientador, é orientador de muita gente, formalmente e informalmente, mas tem essa presença marcante. Então, vou passar a palavra para o professor Carlos Marés, também agradecendo. Muito obrigado, bom dia, Virgínia, muito bom dia, Eloy, Débora, Pacheco, que parece que não está presente, mas logo estará, eu já dei bom dia para ele, e bom dia a todas e todos que estão presentes nesta sala, que são muitos. Eu fico muito feliz com uma organização tão rápida, não é, Virgínia? A Virgínia me contatou faz pouco tempo, o Eloy, e nesta semana mesmo organizamos isso, que é muito importante que esteja organizado, e com a presença de vocês é muito bom a gente saber do interesse principalmente dos estudantes e dos povos a respeito do tema. Para mim foi uma satisfação muito grande ouvir o Eloy e a Débora antes de falar, porque realmente apresentaram o tema, quase que eu poderia dizer, olha, já está falado, a apresentação está feita, mas é importante que a gente retome um pouco a discussão e converse um pouco mais. De fato, eu quero, antes de mais nada, dizer que a Débora não precisa pedir desculpas por se referir ao Sul, porque os povos do Sul foram extremamente violentados com essa transferência. Não foi uma manifestação dos povos do Sul, mas sim uma violência aos povos do Sul também. Foi uma violência dupla. E principalmente por quê? Porque esses povos do Sul, a maior parte que foi levado para lá, foi levado como trabalhadores semi-escravizados para abrir fronteiras. E foram levados porque retiraram deles a possibilidade de vida no Sul. Itaipu é um fenômeno muito claro, e daí saiu muita gente do oeste do Paraná, poceiros, que foram desapossados sem indenização, e então, na amargura de estar sem lugar para estar, foram levados sem saber que iam disputar território com povos existentes, né? Porque o que se dizia é que os territórios lá eram vazios demográficos, o que era uma mentira. Então, os povos do Sul foram enganados também. Então, Débora, estamos de acordo perfeitamente, sem nenhuma dúvida, que a violência é uma violência dupla. Em relação à discussão, eu acho que já está muito claro, tanto pela palavra do Eloy como pela palavra da Débora, o histórico e esta falsidade do marco temporal. Mas eu queria me referir mais especialmente a uma questão muito constitucional, colocada em 88, que é este conceito colocado, o reconceito colocado de direito. Porque em 88 o que houve, na verdade, é a Constituição, tal como ela está escrita, tal como ela foi escrita, tal como ela foi aprovada, a Constituição garantiu aos povos indígenas não apenas um direito territorial, mas fundamentalmente um direito à existência para sempre como povos. Podemos chamar de povos, podemos chamar de comunidade, podemos chamar de grupo, sociedade, enfim, a palavra em português que se refere a isso não tem tanta importância. Tem importância o conteúdo, tem importância o fenômeno, que é uma sociedade existente. E essa sociedade existente ganhou o direito de continuar existindo. Por que ganhou o direito? Porque no nosso direito antes não lhes garantia isso, ao contrário. O nosso direito insistia em que essa sociedade devia ser desfeita para que os indivíduos fossem integrados, cada um
como indivíduo dentro da sociedade hegemônica, colonial. Portanto, o que há em 88 é uma mudança substancial do direito. Se reconheceu a pessoa do grupo, o grupo como pessoa. Tanto faz a forma como você coloque, ou o nome que você dê, o que se garantiu aí como direito dentro da sociedade hegemônica é o direito da existência, o direito de ser um povo. Pode não usar a palavra povo, pode usar a palavra comunidade, grupo, população, gentes. Não importa muito o nome que vai ser utilizado, mas importa esse conceito. E esse conceito é substantivo. É um conceito substantivo, que é uma reivindicação de séculos. Não é uma reivindicação de anos ou décadas, é de séculos. Ou seja, nos 5 séculos, o que estes povos sempre reivindicaram é poder continuar a ser povos, mantendo as suas estruturas sociais, mantendo a sua vida coletiva, mantendo seus usos, costumes, tradições, as suas ideias, as suas ancestralidades, a sua espiritualidade. Isso é que compõe o povo. E isso, no nome português jurídico que nós traduzimos, se chama usos, costumes e tradições. Para a existência desse povo, por outro lado, para a existência desse povo, é necessário que ele esteja num lugar. Se nós chamamos esse lugar de terra, gleba, território, lote, área, reserva, não importa o nome que dê. Esta terra, este lugar, tem que ser um lugar que dê garantias à existência desse povo, que garanta a sua existência, porque o povo não pode existir pendurado no ar. Ele tem que estar localizado. E a Constituição diz exatamente isso. Diz que esse povo, gente, grupo, sociedade, população, tem direito de continuar existindo como grupo e tem que estar num lugar para poder existir. Por isso que os 4 elementos que a Débora colocou muito bem, muito perfeitamente, muito didaticamente traduzido do que está escrito na Constituição, confere a esse lugar não apenas uma qualidade, mas uma substantividade. O marco temporal, quando colocado, quebra isso. Por que quebra isso? Esse chamado marco temporal. Porque tenta colocar em um único elemento, que não é nem adjetivo, está mais para advérbio, a transformação do substantivo. Mais do que a transformação, a negação da existência do povo. Pois é claro que naqueles 4 elementos que a Constituição estabelece como a organização espacial do povo, está incluído não apenas a sua moradia. E a interpretação, a colocação, a tentativa de colocar um marco temporal é uma forma de desfazer o conceito e o conteúdo da Constituição, do artigo 231. E a gente pode fazer um paralelo a isso. Em 1824, um Brasil escravagista faz uma Constituição. Faz uma Constituição duvidosa do ponto de vista da real vontade de todo o povo, mas era uma Constituição. Então, o Brasil se constitui em 1824, dizendo que todos são livres, dizendo que a liberdade é um direito. Os juristas, apressadamente, alguns juristas, e os juristas que passaram a ser ouvidos pelo Poder Executivo, logo disseram que esse direito à liberdade pertencia só aos cidadãos, porque a Constituição dizia que todo cidadão tem direito à liberdade. Só aos cidadãos. E os escravos não eram cidadãos,
Portanto, por serem escravos, não tinham direito à liberdade. É uma interpretação que, obviamente, quebra a substantividade da Constituição. E a vergonha da escravidão se manteve durante todo o século XIX, porque não se aplicou a Constituição na sua integridade, na sua liberdade. Eu comparo essa ideia, essa tentativa de conceituar juridicamente um marco temporal à negação da liberdade no século XIX. E comparo por várias razões. Comparo porque juridicamente é muito parecido. A Constituição garante um direito substantivo de liberdade. E a interpretação nega. A Constituição garante um direito substantivo da existência dos povos indígenas. E a interpretação nega. As duas, e aí está a comparação mais dramática, encobrem a nação de um manto de vergonha. Lá, porque manteve a escravidão, que por si só é a vergonha. Aqui, insinua um genocídio, o que também é uma vergonha. Então, essa comparação pode ser feita com bastante propriedade. E a conclusão que se tira é que não só os povos têm direito a essa territorialidade escrita na Constituição com seus 4 elementos, como, no caso específico Xoclen, não há concorrência entre a preservação ambiental e os direitos indígenas sobre a terra. Por quê? Porque o povo Xoclen quer exatamente esta terra para continuar usando como ambiente. E, portanto, na sua preservação, manutenção e garantia. Porque este é o sentido dessa terra para os Xoclen. E isto é o que eles reclamam. Nesse sentido, é muito importante esse julgamento que nós temos pela frente. Não só para o povo Xoclen, mas também para todos os povos indígenas, porque terá repercussão geral. Muito obrigado pela atenção que me deram. Muito obrigada, Marés. Como eu disse, é sempre muito bom ouvi-lo e essas percepções que o professor traz sempre conjugando dimensões socioambientais nos ajudam a agregar mais e mais elementos às nossas análises. O professor João Pacheco voltou, né? Nunca não esteve, mas voltou a estar conectado, e eu vou passar a palavra para o professor, que é antropólogo, né? Assim, acho que o Eloy também tem formação agora em antropologia, mas que não é advogado, no caso, e que é professor do Museu Nacional, professor titular da UFRJ, tem uma vasta e consolidada produção acadêmica e é com certeza, um dos intelectuais brasileiros mais importantes, sobretudo relacionado às pesquisas sobre povos indígenas. Então, vou passar a palavra ao professor João Pacheco. Não sei se ele está nos escutando. Eu acho que ele não está nos escutando. Talvez quando ele entrou de volta, ele entrou com o som desativado, né? Deve estar no mudo. Tá, liga para ele, não é? Não? Alguém tem alguma sugestão tecnológica de como a gente pode...
Eu acho que ele está tentando fazer uma conexão ali, arrumando o aparelho. É Ele já verdade. estava com, não é? Eu acho que ele estava já com algum problema de conexão. Ele não está ouvindo. Virgínia, se você pudesse, ou o Eloy, mandar uma mensagem para ele pelo telefone, talvez Eu acho que ele está até tentando falar. O Eloy ligou para ele. O Eloy ligou. Sim, Ligou. eu mandei mensagem e liguei para ele, só que ele não... Porque ele falou que ia entrar do celular. Se ele está no celular, pode ser que ele não esteja. É verdade. O celular está ocupado daí. Aí. Fazer uma ligação? Como assim, uma ligação? Virgínia, eu falei com ele pediu para eu enviar novamente o link, que ele vai sair e vai tentar entrar. Tá ótimo. Porque A gente... eu falei para ele, nós estamos te vendo, né? Ele não está vendo a tela, não está vendo nada. não está vendo nada. Tá. Aí Então, eu ele acho... falou que vai tentar entrar, mas pediu para a gente ir continuando. Continuar, Então, tá. a hora que ele conseguir falar, ele faz os comentários dele. Tá. A minha sugestão seria a gente começar a fazer os debates, enquanto ele não chega, que a gente tem duas questões que foram colocadas aqui no chat. E aí eu poderia ler as questões e vocês fiquem à vontade para saber quem gostaria de responder. Pode ser? Então, uma primeira questão está relacionada à própria intenção do PL 490 e o conceito, né, a dimensão que ele traz sobre o que vai significar a exploração de terras indígenas, né? Se vai ser algo, acho que é a Graciele que colocou essa pergunta, coloca se vai ser algo como já acontece no Canadá, em que há grandes explorações, inclusive de cassinos, e que os povos indígenas receberiam royalties relacionados àquela exploração. Se é esse o objetivo dessa proposta no contexto do bolsonarismo. Eu posso falar? Quando fala bolsonarismo, ela conhece o projeto muito mais que eu, mas é porque uma coisa que a gente tem que denunciar no Bolsonaro é que o projeto dele para os povos indígenas, para a economia,
é muito parecido com aquilo que deu início a esse país, né? A máxima extração dos recursos naturais, a noção de que os indígenas são seres inferiores, precisam incorporar esse modelo de produção para evoluírem. Esse é o discurso dele. Isso a gente tem que denunciar, né? Que o que ele pretende é a emergência de um novo projeto colonial. É isso, né? Agora, tem um aspecto, dois aspectos que eu queria chamar a atenção a respeito de exploração de terras indígenas. A Constituição, ela coloca esse território sob domínio quase que exclusivo desse grupo e admite, muito excepcionalmente, se houver uma lei complementar que defina o relevante interesse público da União não é do poder econômico, não é de Estado, não é de município, alguma atividade absolutamente estratégicas definida antecipadamente numa lei complementar que, ouvidos os indígenas, ouvido aquele povo, porque eles recuperam a voz, como disse Marés, né, é uma existência, recupera a possibilidade de dizer, de se manifestar. Ouvidos os indígenas, eles concordem, né? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela está com uma jurisprudência, tem uma jurisprudência extensa sobre isso, sobre empreendimentos em terras indígenas, dizendo que a consulta, no caso de desterritorialização e de um impacto muito significativo nos modos de vida do grupo, a consulta ela pode gerar um veto, e esse veto é definitivo. Então, é preciso entender a construção constitucional e convencional da exploração de terras indígenas. Não é uma coisa ordinária, né? E os povos indígenas, na sua grande parte, não digo todos, mas na sua grande parte, eles mantiveram essa característica de não monetarizar a natureza, né? Enfim, não se traduzir numa visão capitalista. O que estão pretendendo é subverter a própria concepção que o grupo tem dessa noção que a Constituição tem, né? Que a Constituição afirma. Então, enfim, acho isso um absurdo, botar cassino. Eu estava acompanhando os debates lá na CCJ, né? E uma das coisas que eles argumentam é justamente isso, que o PL ele tem o objetivo de dar dignidade, né, aos povos indígenas. Chegaram até a dizer que os índios da Joênia, né, vivem em verdadeiros zoológicos, né, porque estão em cima de uma terra riquíssima e miseráveis, né? E isso está tudo dentro disso que a gente tem discutido, né? Quer dizer, a dimensão quer dizer, o que as pessoas consideram como desenvolvimento, né, para nós, não é necessariamente isso, desenvolvimento, né? Cada povo, cada comunidade tem as suas formas próprias, né, de ver e entender. E é isso que a doutora Débora falou, se for levado à consulta, né, isso não vai vingar, né, porque, de fato, o que nós temos são pequenos grupos indígenas, sim, existem, né, a gente tem falado muito nisso, porque também as pessoas às vezes pensam que os indígenas vivem, né, numa sociedade, no mundo de Alice, né, foi até falado isso lá no grupo, né, uma sociedade harmônica. Não, né, nós temos alguns grupos, sim, muito minoritário, que acabam, né, na ânsia de se apropriar de algum benefício defendendo esse discurso. Nós estamos vendo isso nos Munduruku, por exemplo, né? Inclusive, a recente decisão da Justiça Federal determinou que os indígenas fossem também deslocados para Brasília via avião da FAB, né, para dialogar, porque até então o governo estava privilegiando apenas garimpeiros e pequenos grupos de indígenas vinculados aos garimpeiros, né, para falar. E essa aí da FUNAI também na semana passada foi justamente isso, né? As lideranças estavam questionando o presidente da FUNAI por isso. Por que ele recebe indígenas ou pessoas ligadas ao garimpo, né, ao arrendamento, e não quer receber, né, os indígenas que são contrários? Então, a gente precisa pensar muito nisso, né? As lideranças, as comunidades, a maioria não quer isso, né? Não quer garimpo, não quer exploração, não quer arrendamento, né? Isso tem ficado bem claro na manifestação
das comunidades indígenas, porque é aquilo que eu disse, isso daí ele afeta outros aspectos da vida social e cultural desses povos, né? Quer dizer, não é só a exploração do ouro, isso é a contaminação do mercúrio, é o surto de malária, é o adoecimento das crianças, dos rios, né? Enfim, o ingresso de prostituição, o ingresso de bebida alcoólica, enfim. Há aí toda uma dimensão social e cultural que vai afetar a vida desses povos. Então, quando eles estão falando não, né, a esses tipos de empreendimentos, é justamente isso, reconhecendo isso que a Constituição trouxe, que o professor Marés falou aqui, né? O direito de serem sujeitos de direitos, né? E essa proteção à vida desses povos indígenas. Sim, eu acho que na questão da exploração tem um elemento importante que é a irreversibilidade, né? Como em várias dessas políticas bolsonaristas, né? Você não é a mesma coisa que você pintar uma casa de branco, depois pintar de amarelo, pintar de vermelho, né? Permitir a exploração de terras indígenas, permitir a destruição da natureza, você chega no limite da irreversibilidade pelos prejuízos sociais, ambientais, culturais, não vai ter como voltar atrás. Né? Não tem como, vamos liberar aqui, depois, daqui 4 anos, 8 anos, a gente vai ter um congresso mais, talvez, né, mais favorável e a gente consiga reverter isso do ponto de vista jurídico. São fatos que não vão... A gente está, na verdade, né, é o que a PIB tem colocado isso, né, é o futuro que está sendo discutido, é a inviabilidade de um futuro. Vou colocar aqui outra questão. O Marés quer falar? Desculpa. Não, só acrescentar aqui que há muito tempo a tentativa de frustrar a Constituição, de não aplicar a Constituição por alguns congressistas, tem um discurso muito curioso, que é o discurso que o Eloy se referiu, é o discurso de que isso fará bem para os povos. Portanto, é o discurso colonial, como diz a Débora, muito claramente. Você se substitui, dizendo assim, os povos não sabem o que querem. Então, é preciso que nós decidamos o que eles querem. E o melhor para eles será ser como nós, não ser como eles. Então, é um discurso colonial muito típico. Eu acho que o bolsonarismo já não é nem isso, porque ele é mais explícito. Ele diz os indígenas não têm que viver. Então, a proposta genocida é muito mais clara. Não tem que viver, essa gente não precisa viver, essa gente atrapalha. Porque veja que nós temos 2 discursos. Um discurso um pouco para fora, que os parlamentares fazem, assim, não, nós queremos demarcar as terras indígenas porque será melhor para os indígenas. Isso dizia já antes do bolsonarismo, não é? O que é mentira. Mas existe um outro discurso interno, que esse é mais forte, mais claro, que dizia os indígenas atrapalham o nosso lucro, a nossa rentabilidade. Quando eles dizem que os indígenas estão sentados num território rico, que riqueza tem? Eles pensam nesse território. Não é a riqueza da caça, da pesca, dos frutos, da biodiversidade. É a riqueza dos minérios, é o ouro que está escondido embaixo da terra. É a madeira que tem que ser cortada e retirada. Então, é um conceito de riqueza que vale para o capitalismo. Mas não vale para os povos, nem para as gentes, nem para as pessoas que trabalham no capitalismo. Portanto, valem só para o capital. Então, essa é a contradição enganosa que apresenta o discurso do PL 490. Sim. Não sei se o professor... A gente está com muitas perguntas aqui. Então, quando o professor João Pacheco entrar, ele está aqui, mas eu não sei se ele está nos escutando. Deixar o professor à vontade também para, quando ele puder, para ele se manifestar, porque senão a gente fica até pressionando, né? Vou passar para a próxima pergunta, então, enquanto isso. Eu acabei copiando as perguntas e estou sem o nome, mas eu vou colocar a questão sobre como é demarcado, né? Assim, como é considerado essas terras indígenas. Seria correto afirmar que o olhar, o horizonte, o limite de cada terra indígena
vai até onde a caça vai, os frutos chegam, os rios correm, ou seja, até muito além da área de moradia. Ô, Virgínia, tem várias perguntas. Você acha que é o caso de a gente fazer por blocos? Né? Pronto, desculpa. Pode ser, vamos fazer por bloco. Eu vou ler, então, algumas aqui. E a gente, então, tem essa sobre o conceito de terras indígenas. Outra pergunta: qual a linha argumentativa pode ser acionada de modo a garantir repercussões jurídicas às ações necessárias, às ações diretas dos povos indígenas, como as autodemarcações e as retomadas territoriais, sem que necessariamente haja um reconhecimento formal pelo Estado? Então, é uma pergunta sobre a argumentação jurídica que fundamente as ações diretas. Acho que podemos fazer 3, né? Tem um pedido aqui de indicação de livros e estudos sobre povos indígenas do sul da Bahia. Vou fazer mais uma. Como fazer para superar as dificuldades da representatividade via associações indígenas e como garantir, ou pelo menos como proceder no hibridismo entre o direito interno e externo, buscando que seja, é claro, que seja o mais justo possível as repartições de indenizações ou benefícios econômicos dentro da cultura tradicional, sem interferir nela. Acho que eu tenho mais de uma pergunta aqui. Então, a primeira pergunta seria como superar as dificuldades da representatividade via associações indígenas. E a segunda é como buscar, né, pelo que eu entendi, buscar a justa repartição possível de indenizações e benefícios econômicos dentro da cultura tradicional, sem interferir nela. Então, no final das contas, foram 5 perguntas. Fiquem à vontade. Vou começar, então. Todo mundo calado. Olha, enfim, primeiro, bom, o conceito de terras indígenas ele vai muito além de onde vão os rios, o olhar, a caça. Como eu falei, a Constituição ela fala o espaço de moradia, o espaço da atividade produtiva, o espaço dos recursos ecológicos necessários e o espaço projetado para que esse grupo continue existindo no futuro, né, para gerações futuras. Então, ele vai muito além do local de moradia e muito além de onde a vista alcança, né? São espaços extensos, agora, dependendo de como cada grupo se organiza. Há grupos que passam dias transitando pelo seu território, fazendo revezamento. O povo Yanomami tem 10 milhões de hectares, né? A raposa vai ter 1 milhão de hectares. É diferente, cada grupo vai gerar a sua própria espacialidade. Em relação à autodemarcação, Marés, todo mundo que é mais, enfim, eu e Marés mais antigos, a gente tem um problema na autodemarcação, que é a atual disciplina pelo decreto 1775. Antes do decreto 1775, havia o decreto 22, que determinava que a demarcação de terras indígenas era um ato administrativo, ou seja, não precisava de contraditório. Por isso que as primeiras ações para a demarcação de terras indígenas foram feitas na justiça, porque a justiça dizia, não, isso é uma terra, tem prova, tem laudo, acabou. Só que com o decreto 1775 e com a vinda do contraditório para dentro do processo, com a vinda de gestores, enfim, trazendo complexidade a esse processo, eu não consigo ver, muito honestamente, como uma autodemarcação possa produzir efeitos jurídicos. Ela pode, sim, produzir efeitos simbólicos, pode ser importante para a luta coletiva, mas, em termos jurídicos, eu não consigo ver como. E lembrando que o Supremo declarou a constitucionalidade do decreto 1775, né? Aliás, ele começa, como foi lembrado, no governo, né? O Jobim, que depois julga, né? O Jobim advogado, não, começa com o Jobim advogado, depois o Jobim governo e depois o Jobim ministro. Então, eu não consigo ver
em termos jurídicos, não consigo desenvolver uma linha de argumentos, consigo ver em termos simbólicos, obviamente o grupo tem. E, por fim, essa questão de que qualquer atividade dentro da área vai trazer benefícios é uma noção equivocada, ela é eurocêntrica, né? A gente tem que trazer esse incômodo sempre para a nossa reflexão. A Convenção 69, ela diz expressamente que os indígenas têm direito ao seu projeto de desenvolvimento, né? Enfim, a conceber o que seja essa palavra de desenvolvimento. Entender que a repartição de benefícios, e essa é uma palavra cheia de equívocos, né? Que a repartição de benefícios é alguma coisa em dinheiro, né? Ela é uma visão apenas hegemônica, uma visão eurocêntrica. Ela não é a visão necessariamente de todos os grupos, como Marés lembrou, nem só dos povos indígenas, né? A gente fala dos povos indígenas porque essa disciplina constitucional é mais extensa, mas para muitos outros grupos. Então, por isso que empreendimento dentro de área é algo a ser visto com muita reserva, com muita reserva, muita excepcionalidade, como conferem a Constituição e a Convenção 69, nesse caráter de excepcionalidade. Desculpa, só um último ponto em relação à associação, representatividade das associações. As associações elas já são algo que foram, de alguma maneira, imposto, foi algo imposto externamente. Logo no início, havia muita dificuldade em saber com quem conversar. E aí, essa indução, né, a que fossem formadas associações. Marés lembra disso, assim como houve uma pressão muito forte para criar essa figura das associações. Agora elas já são, enfim, foram incorporadas, e essa possibilidade antropofágica, né, dos grupos pegarem aspectos coloniais e reinventarem, isso é muito comum, foi feito de forma magnífica, mas na origem está essa ideia, né, de que precisa ter uma entidade com quem o governo dialogue. Não sei se... Eloy? Sim, não, só para dar uma devolutiva, o professor João ingressou novamente, só que ele está ouvindo agora, mas não consegue falar nem ligar o vídeo, né? Então, só para registrar que acho que não vai conseguir mesmo trazer aí a sua fala, mas ele está nos ouvindo neste momento. Eu me perdi nas perguntas aqui, Virgínia, mas eu estou olhando aqui no chat, né? E acho que vou fazer alguns comentários de forma genérica e depois eu vou passar para o professor Marés. Acho que essa pergunta em relação às dificuldades de representatividade via associações indígenas, e como garantir, ou pelo menos como proceder no hibridismo entre o direito interno e externo, buscando, é claro, que seja o mais justo possível a repartição. Eu acho que aí nessa pergunta tem várias questões, né? Isso tudo é uma demanda, assim, é uma demanda antiga, mas é agora que os povos indígenas, pelo menos nos últimos anos, têm feito cada vez mais essas demandas via as associações, né? Era muito comum via comunidades, via lideranças, mas nos últimos anos as comunidades têm vindo a necessidade de se readequar, né, a esse formato aí de associação, que é um formato, né, do direito ocidental, e que a gente tem visto aí o esforço, né, das comunidades indígenas de se adequarem a isso. Mas lembrando que nós somos de uma posição de que a personalidade, né, os direitos das comunidades, organizações, associações, independe, né, desses contratos, embora nós sabemos que para ter acesso a determinados recursos, as comunidades têm que necessariamente aderir, né? Então, para nós, isso também seria uma clara violação, né, ao direito de organização nos moldes tradicionais das comunidades indígenas. Assim como a gente tem feito também isso no âmbito judicial, né? Cada vez mais comunidades, associações, organizações têm demandado, né, judicialmente, e temos feito esse esforço de cada vez mais, junto ao Poder Judiciário, garantir esse reconhecimento, né, das formas das organizações tradicionais dos povos indígenas.
Esse é um aspecto. A Cristina fala, né, como é que se a Constituição diz que a competência da União é demarcar a terra indígena, por que a CCJ aprovou o PL? É isso. A Comissão de Constituição, ela fez uma análise totalmente inconstitucional, né? Por isso que lá no momento vários deputados falaram, essa é uma comissão inconstitucional, né? A própria comissão, porque ela aprovou um texto flagrantemente inconstitucional, não só em relação à própria competência, mas a vários aspectos, né? Especialmente quando trouxe aí o conceito de terra tradicionalmente ocupadas, que isso que a Débora já trabalhou aqui conosco, eles inovam, né? Dando uma nova interpretação à Constituição. É por isso que nós não temos dúvida que, mesmo que isso passe pela Câmara e pelo Senado, vai acabar desaguando uma discussão no âmbito do STF, né? Porque ela é flagrantemente inconstitucional. Então, nós vimos ali que uma Câmara que deveria fazer uma análise técnica fez aí uma análise mais política, né? Nesse sentido. E, por fim, o Manuel Prado fez aqui uma pergunta, acho que essa é uma pergunta, tem que fazer uma tese, Manuel, para responder essa sua pergunta, que é muito complexa, né? Considerando a recorrência dos litígios estabelecidos sobre as terras indígenas, é possível observarmos uma ausência de contato entre as teorias da posse, propriedade e direito civil, sim, e o sistema constitucional de proteção aos povos indígenas. Claro, isso a gente sempre temos defendidos, né? Desde dos processos mesmos que discutem a propriedade de terras, mas nas próprias possessórias, né? O próprio Ministério Público já tem, eu vejo muito nas petições do Ministério Público, dos membros do Ministério Público, sempre trazendo, né, essa necessidade de trazer essa conceituação diferenciada, né, esse entendimento diferenciado da posse indígena, né, e como ela foi tratada pelo texto constitucional, e fazer essa diferenciação em relação à posse exercida, né, nos termos da legislação civil. Até mesmo a posse indígena em relação aos não indígenas, né? Então, é por isso que a gente se apega muito, né, à antropologia, a gente se apega muito a esses elementos das ciências sociais. Isso é uma coisa que nós temos, né, o professor Marés, a Débora, né? Mas se você for tratar com os juristas que não são muito apegados, né, a esses conceitos antropológicos, eles são muito fechados, né? A visão que eles fazem é muito fechada. E é por isso que a gente até se alinha também a essa interpretação da necessidade de ter muito clara a superação desse conceito de imemorialidade de terra indígena e se apegar a esse novo conceito que foi dado pela Constituição de tradicionalmente ocupados, né? Que é um conceito diferenciado, mas é que até hoje, né, muitas pessoas acabam fazendo uma análise com base na imemorialidade. O voto do ministro Gilmar Mendes, né, na última ACO que o Supremo analisou em 2017, a ACO 362, salvo engano, ele traz um discurso muito assim forte, né, e agressivo em relação aos povos indígenas, e ele parte desse conceito, né, do efeito de Copacabana. Mas também entra aí outros elementos, porque o próprio Gilmar Mendes tem textos publicados, né, Débora, defendendo o direito originário dos povos, foi advogado da União, que é uma pessoa que conhece, né, a sistemática, conhece os direitos dos povos indígenas, mas que em determinado momento se alinha, né, a um posicionamento político contrário aos povos indígenas. Então, quando nós estamos tratando desses temas, nós não estamos só falando de questões jurídicas, né? Estamos falando de questões políticas, questões sociais, que na maioria das vezes acabam sobressaindo, sim. E mesmo tendo um ministro da mais alta corte conhecedor desses direitos, nós vamos ver aí a repetição, né, de vários discursos anti-indígenas em alguns aspectos bem agressivos. Acho que seria isso, meus comentários, tá, Virgínia? Virgínia, as respostas já foram quase todas bem completadas das 5 questões que você tinha rolado, não é? Eu queria só acrescentar poucas coisas. Uma é sobre a autodemarcação. Na verdade, o decreto de demarcação que foi feito pelo Jobim,
é um decreto que foi exatamente contra a autodemarcação. Por quê? Porque havia um processo, os indígenas, principalmente do Alto Rio Negro, conseguiram, recriaram essa possibilidade, ou criaram essa possibilidade da autodemarcação e tiveram muito sucesso. Isso é um sucesso, e é óbvio que é um sucesso, principalmente nessas áreas amazônicas mais distantes, porque não havia uma contradição exatamente, não havia ainda não havia ocupação territorial suficiente. Mas é uma história muito triste essa do decreto de marcação, porque o decreto 22, que é o anterior, é um decreto que foi feito pelo Collor e que foi exatamente para aplicar a Constituição. Por quê? Porque poucos meses antes da Constituição, vendo como ia sair a Constituição, o governo resolveu fazer um decreto que já negava a Constituição. Era um decreto para demarcação já negando a Constituição. E o Collor refez esse decreto de acordo com a Constituição e possibilitava, embora não explicitamente, a autodemarcação. Porque é isso, a autodemarcação é uma inerência à Constituição. Porque se o povo é e tem um território, ele é que sabe o território. A pergunta tem que ser para ele, qual é o seu território? E essa resposta é a autodemarcação. Então, o que é a obrigação do Estado na Constituição é demarcar de acordo com o direito que tem o povo. E exatamente isso, não com essa clareza, é que foi feito que o decreto 22 fez. E o Jobim, que era advogado contra os interesses indígenas em um determinado caso, quando assume o ministério, refaz o decreto. E quando assume o Supremo, julga a constitucionalidade desse decreto. Portanto, nós temos uma intencionalidade anticonstitucional e que foi feita exatamente para acabar com a autodeterminação, para não poder haver autodeterminação. Porém, no meu modo de ver, a autodeterminação continua possível. Continua possível porque é um processo de reconhecimento. E eu acho que a gente não tem decisões judiciais posteriores, mas eu acho que uma disputa judicial de uma terra autodemarcada, ela ainda é possível. Mas essa é uma discussão entre advogados, digamos assim, e não num pensamento jurídico, né, mais teórico. Outra coisa que eu queria dizer é sobre a representatividade. Eu acho que a questão dos benefícios a Débora já respondeu, o Eloy também, mas sobre a representatividade eu queria dizer uma coisinha a mais. Desde antes da Constituição, há uma luta dos povos indígenas para o reconhecimento de sua legitimidade enquanto povo, enquanto grupo social, enquanto sociedade, enquanto nome que a gente quiser dar, como eu disse. Isso existe. Isso a Constituição reconheceu a existência desse povo. Mas o problema é que o reconhecimento jurídico maior não correspondeu ao conhecimento jurídico menor, que é a burocracia estatal. Então, a burocracia estatal exige CNPJ. Exige CNPJ para várias coisas. E para fazer o CNPJ, que não é uma coisa indígena, obviamente, tem que organizar com determinada forma jurídica. E esta forma jurídica foi imposta. E isso, realmente, os povos indígenas, alguns se transformaram essa exigência e se refizeram enquanto CNPJs. Mas o problema é que a manutenção disso é muito difícil, porque a existência do CNPJ determina uma fiscalização e uma manutenção de regras, o que é muito difícil ser feito. Isso não é um fenômeno brasileiro, isso é mais geral. Na América Latina inteira nós temos problemas desse tipo, com povos indígenas, e não só com povos indígenas, com camponeses, com quilombolas,
Nós vivemos em um momento, com os camponeses, por exemplo, que encontraram a solução das cooperativas, um momento perverso de destruição de direitos a partir da destruição das cooperativas dos camponeses, porque faltavam condições formais de funcionamento das cooperativas. Então, essa exigência de formalidades acaba sendo mais uma forma de negação dos direitos consignados na Constituição. Entretanto, eu estou verificando hoje que os povos indígenas, a partir da metade deste milênio, dessas últimas décadas, dessas últimas 2 décadas, começam a dar uma volta por cima disso, construindo seus protocolos, que são chamados protocolos de consulta, como se fosse só para consulta. Entretanto, a gente lê os protocolos de consulta, esses protocolos de consulta são muito mais do que organização, expressão interna da organização social indígena para consulta, e são também organizações internas para outros casos, que não só a consulta. Então, a sensação que eu estou tendo com esses protocolos de consulta é que esses protocolos de consulta, no seu avanço, estão sendo a estruturação, o reconhecimento interno pelo povo de sua própria reestruturação. Portanto, a dimensão do direito interno estabelecido, autonomamente. É difícil dizer onde isso vai dar e como vai ser, como vai no processo dar, não é? Porque, em geral, quando há essa absorção de ideias externas, essa absorção pode levar a uma deformação. O contrário é uma deformação permanente. O Estado, quando toma ideias dos povos para se organizar, em geral, deforma a ideia. Não é? Em geral, deforma a ideia. Isso a gente tem visto, por exemplo, na Bolívia, isso é visível, né? Como há uma destruição de ideias, de boas ideias. Até o bem viver acaba sendo deturpado no processo do Estado. Não é? Mas o que está vendo nos protocolos é uma situação contrária. É uma absorção de alguns elementos de organização e o estabelecimento do direito interno. Então, eu acho que nós temos uma perspectiva de ver mais para frente como os povos indígenas vão, não só os indígenas, os quilombolas e outros povos tradicionais, vão avançar nesse processo de demonstração ou explicitar o seu direito interno. Isso é muito importante para o sistema jurídico, que criando, assim, demonstrando, manifestando mais do que um pluralismo jurídico interno do direito, mas uma jusdiversidade, ou seja, uma diversidade jurídica geral para toda a sociedade, que não está diretamente vinculada a mudanças internas do direito, mas apenas a reconhecimentos de direito. É isso, Virgínia. Virgínia, se me permite, o professor João Pacheco voltou. Só para dar uma informação interessante sobre os protocolos de consulta, eu ainda na PFDC, eu participei de um debate sobre a Convenção 69 na Colômbia, promovida pelo Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos e pelo PNUD. E é muito interessante porque a Colômbia adotou uma lei sobre a consulta, né? E aqui houve uma mobilização intensa dos povos indígenas contra a lei. E nesse seminário na Colômbia, as boas práticas, eu também detesto essa expressão, né, que vem do mundo corporativo, mas que eles usam, uma das boas práticas apresentadas para os países que contam com povos indígenas e povos tribais, que é a expressão da Convenção 69, no nosso caso, povos e comunidades tradicionais, são os protocolos de consulta, porque é isso que Marés falou, né, da jusdiversidade. Então, só para dar essa informação que eu acho importante, que no mundo se reconheceu que essa iniciativa dos povos indígenas do Brasil deveria ser replicada, né? Enfim, a inteligência da convenção estaria ali e não numa lei promovida pelo Estado. Maravilhoso. Eu acho que a gente ficaria aqui com essas perguntas e respostas o dia inteiro. Seria um mundo muito melhor do que aquele que está lá fora e que a gente precisa enfrentar. Mas, infelizmente, a gente tem um teto de horário, que era 10h30,
né, que a gente tinha combinado que os nossos palestrantes têm também outros compromissos e a gente vai ter que encerrar. Eu só queria assim, agradecer mais uma vez a participação dos palestrantes, essa mobilização que foi tão rápida, né, e que foi atendida prontamente, a participação de todos, né, são mais de 200 pessoas que passaram por aqui, né, numa divulgação de 2 dias de evento, mostra o quanto a luta dos povos indígenas e a mobilização que vem sendo feita, né, pelos movimentos sociais indígenas está alcançando ecos e aliados, né, que eles não estão sozinhos e que a gente está todo mundo repercutindo e ao lado, né? E destacar, né, que a gente tem que continuar mobilizado para esses inúmeros projetos de lei que estão na pauta, né, para o julgamento do dia 30, que é esse julgamento emblemático que vai, né, definir o futuro da demarcação de terras indígenas, como a gente veio discutindo aqui a manhã toda, e que nós possamos, né, juntos passar por isso e enfrentar esses desafios da melhor maneira. Queria, então, desejar um bom dia a todos, dizer que essa palestra, né, esse seminário vai ficar gravado no vídeo do YouTube, que vai estar tanto no site, né, no canal do Vídeos do Departamento de Direito, quanto do CEPEDES, da PUC do Paraná, quanto da APIB, para a gente poder ir repercutindo e que essas discussões alcancem mais e mais pessoas. É uma pena, mas a gente vai encerrar. Obrigada a todos e todas.